a razão de viver. Fronteira do Reino Minotauro. O que, diabos, são muitas carroças? Mulisa disse ao seu parceiro no muro da fronteira. Ela levantou seu punho carnudo e apontou o que viu à distância. Mukila levantou a mão paralela à testa para proteger os olhos do sol e olhou para longe. Não vejo nada, só um ponto. Mulisa revirou os olhos. Você é inútil na vigília, Mukila, juro que você nem notaria um homem-fera até que ele estivesse bem no seu rabo. Ela riu de seu parceiro, bufando repetidamente enquanto colocava as mãos nas laterais do corpo. Mukila olhou para ela. Não sou. Você só tem o dom da visão dupla. Eles só me colocaram aqui com você para que você não tire cochilos o dia todo e realmente use seus olhos. E então eles têm alguém aqui que pode realmente contar mais do que 7. Agora pare com as piadas e me diga o que você vê. Preciso dar o alarme? Mulisa olhou em silêncio, seus olhos muito atentos por alguns momentos antes de dizer: não, essas são carroças de comércio, e muitas delas, muitas, e seu queixo caiu. De jeito nenhum. O quê? De jeito nenhum, sua vaca estúpida. Mukila exclamou alarmada com a mudança na expressão de Mulisa. Eu contei até 7 vezes e mais 3 vezes depois disso. Então quantas forem? Mas os cavalos, eles estão sendo puxados por cavalos mortos-vivos. Mulisa gritou com medo, e eles estão se movendo tão rápido que até você será capaz de vê-los em alguns minutos, sua novilha cega. Vá colocar um sino de vaca e sacudi-lo para eles como o último nobre a passar por esses portões, se quiser, mas vá dar o alarme e mande um esquadrão aqui, há humanos nessas carroças. Os guardas nas muralhas estavam redobrados com o som das trombetas de Kiril sendo tocadas. Cascos de minotauros subiam a parede de 15 metros que controlava a passagem entre o reino dos homens-besta de Hargna e o reino dos minotauros. Olhares nervosos eram abundantes, pois a trombeta não tocava há anos, mas ali na fronteira ocidental, força suficiente para permanecer firme e segurar armas prontas ainda existia. Ombro a ombro, eles estavam prontos para enfrentar a ameaça, e o nervosismo de uma ameaça potencial deu lugar à confusão quando a garota vidente anunciou o que sua longa visão havia lhe mostrado. Até os mais corajosos podem se assustar com terrores repentinos, e esse desconhecido fez pouco para aliviar suas preocupações, até que o som começou a alcançá-los conforme mais e mais vagões começaram a aparecer. Eles estão cantando? Mukila perguntou enquanto sua orelha se contraía para captar o som um pouco melhor. Acho que sim. Mulisa respondeu, seus olhos focados. Sim, quero dizer, eles estão armados, mas, falando sério, isso definitivamente não é um grupo de guerra. Você consegue entender o que eles estão dizendo? Não exatamente, mas não parece uma canção de guerra. Elas parecem, honestamente, lembra daquele festival de alguns anos atrás? Mukila perguntou enquanto colocava a mão no ouvido para ouvir um pouco mais. Aquele em que você ficou bêbado, colocou o sino no pescoço, se abaixou na frente do capitão e disse para ele fazer tocar, papai, e o resto dos caras continuou cantando mais sino de vaca por 30 minutos seguidos? Como eu pude esquecer? Mulisa riu longa e fortemente enquanto Mukila batia seu casco. Eu quis dizer a música, seu puritano de merda, eles parecem estar cantando música festiva, claro que há cavalos mortos-vivos, mas eles estão sendo usados como animais de trabalho, acho que deveríamos enviar um delegado. Mukila respondeu com irritação para sua irmã de guerra idiota. Tudo bem, eu faço isso. Mulisa respondeu, e desceu correndo os degraus, seus cascos batendo rapidamente enquanto ela descia os degraus da torre até chegar aos grandes portões de tamanho duplo, abri-los e sair. Ela não demorou muito esperando, puxada por cavalos mortos-vivos. Em poucos minutos ela se viu segurando um machado pronto enquanto um delegado humano com rosto de querubim e comportamento alegre em roupas finas pretas e verdes acenava para ela. Olá, senhorita. Ele disse alegremente. Ah, sim, olá, qual é o seu negócio aqui? Ela perguntou enquanto olhava um pouco ansiosamente para os cavalos mortos-vivos que estavam como estátuas na frente dela. Eles eram ossos e pedaços de carne, nem mesmo olhos em suas cabeças. Eles não tinham um ar de malícia sobre eles, mas também não tinham qualquer ar de nada sobre eles, criando um efeito assustador. Como ser encarado por uma pintura cujos olhos a seguiam onde quer que ela fosse. Negociação?
Somos do Império Feiticeiro, comissionados como uma missão de boa vontade pela vice-comandante Skana e o chefe da Guilda dos Mercadores no Oeste, mestre da Guilda Tinamok, tem uma carta, e ela foi carimbada pelo representante dos Minotauros no Oeste, autorizando a passagem pela fronteira, e para a capital e as cidades vizinhas. Ele explicou alegremente enquanto enfiava a mão lentamente na camisa e tirava uma carta lacrada. Ele entregou a ela, e ela a pegou na mão. A carta quase desapareceu em seus dedos grandes, mas ela quebrou o selo habilmente e desdobrou o papel dobrado 3 vezes e leu sobre ele. Não mais a leste? Ela perguntou enquanto olhava para ele, ainda segurando a carta com as 2 mãos para ler. Não, aparentemente o representante do reino Minotauro informou ao mestre Tinamok que o leste do seu reino era muito perigoso para mercadores irem sem uma grande escolta. Trouxemos apenas 6 soldados por carroça, o suficiente para lidar com bandidos comuns, mas, pelo que entendi, os invasores de Devor vêm a centenas, então ele não estava disposto a autorizar viagens mais distantes. O rosto do mercador tinha um olhar que ela leu como decepção, uma sensação que ela mesma compartilhava. Ela bufou em reconhecimento. O que você carrega? Ela perguntou em tom profissional. Lingotes de adamantite e oricalco, algumas amostras de equipamentos de runas e magia, embora pouco do último, são apenas amostras, o suficiente para equipar a guarda pessoal de um nobre rico. Também estamos carregando mais produtos comerciais comuns, brinquedos infantis, barris de preservação de cerveja, embora não muitos dos últimos, infelizmente, eles ocupam muito espaço, mas, principalmente coisas de forja. Imagino que sem as minas em sua posse, elas serão vendidas por um bom preço. Seus olhos brilharam quando ele sorriu, e foi quando ela soube sem dúvida. Ele é definitivamente um mercador, e não está errado. Vender lingotes de adamantite ou orichalcum suficientes para até mesmo um conjunto de armadura completa daria dinheiro suficiente para alguém viver por meio ano. Ela pensou consigo mesma e então tirou um selo do cinto e o afixou na carta depois de colocá-la na palma da mão. Ela o devolveu a ele. Muito bem, se já tiver a aprovação do nosso representante, está tudo bem, nenhuma inspeção necessária, só me faça um pequeno favor? Ela perguntou cautelosamente. O quê? Ele perguntou curioso enquanto lentamente estendia a mão, pegava a carta de aprovação dobrada e a colocava de volta no bolso. Não abuse muito dos nossos ferreiros com esses lingotes. Ela disse com algum pesar, os tempos estão difíceis ultimamente, e eles estavam certos em não deixar você ir mais para o leste, mesmo que você conseguisse alguns dos melhores negócios lá. Ela jogou essa informação, e teve o efeito desejado quando ela viu os olhos dele se contorcerem com a sensação de oportunidade em mãos. Definitivamente um comerciante, ela pensou com satisfação. Bem, é uma pena, mas esse momento chegará em breve, quando nossos templos começarem a se equipar com escoltas da Justiça Negra no local. Poderemos contratar o suficiente para que, bem, digamos que os Devor seriam sábios em ficar em casa nesses dias. Seu sorriso se tornou predatório e ele jogou a cabeça para trás com uma risada selvagem, ecoada por aqueles atrás dele que podiam ouvir a troca. Espero que você esteja certo. Mulisa disse agradavelmente e olhou para cima. Está limpo, abra. Obrigado, senhorita. Agradeço a informação sobre o leste, e vou repassá-la. Talvez isso inspire nossos líderes a acelerar um pouco o processo. Ele acenou para ela enquanto os portões se abriam com um rangido, e as carroças avançavam, mais lentamente do que antes, enquanto ele tentava manter os soldados acima à vontade, enquanto seus olhos saltavam das órbitas diante da visão impossível de carroças puxadas por mortos-vivos entrando em sua nação. Menova. Albedo reapareceu na capital, sem nunca ter ido ver Neia depois de ter massacrado aqueles que pretendiam lhe fazer mal. Ela havia considerado brevemente uma parada em Nazarick, mas pensou, não, isso vai tirar Demiurgo do jogo, e mal posso esperar para ver a cara dele quando ele ligar os pontos. Ela sorriu quando apareceu no topo da escada e desceu até sua mesa, bem a tempo do cardeal Raymond aparecer para o que ele disse que seria a última de suas memórias de seu tempo na teocracia Slane como governante, sacerdote e cidadão. Demorou mais 3 horas até que o clima começasse a diminuir. Raymond tinha olheiras, um olhar abatido para todo mundo ver. Ele estava exausto, cansado,
tudo de uma vez e mais um pouco. Ele contou tudo a eles, não deixou nada de fora. Finalmente, ele disse: Eu acho que é tudo. Em uma voz que mal passava de um sussurro, eu disse tudo o que sei. Fiquei pouco tempo nas alturas do poder da teocracia Slane, sendo o mais jovem deles, mas como comandante de todas as escrituras, foi minha escolha enviar a escritura do Holocausto para o Oeste, assim como a escritura negra, que derrubou Gustave Montaigne. Enviei a flor do vento para o Norte, e a cinza para o reino sagrado do Norte, para caçar e matar Neia Baraja, Scana Baraja, e tantos de seu povo quanto pudessem. Participei de inúmeras operações que mataram muitos. Ele tossiu, violentamente forte por um momento enquanto sua voz falhava, e pegou agradecido um copo de água de um minotauro próximo. Ele bebeu tão rápido que um pouco dela derramou por suas bochechas como se até seus lábios pudessem chorar. Isso matou muitos que não mereciam morrer. Eles morreram por causa da carne em que nasceram. Eles morreram por quê? Porque meu país os chamou de maus por existirem. Disse que eles eram nossos inimigos, e nos treinou a vida toda para caçá-los e matá-los. Todos, foi o mesmo para os elfos. Quando a guerra começou, não demorou muito para decidir que toda a raça não servia para nada além de escravidão e morte. Isso foi muito antes do meu tempo, mas eu fui para a escola no meu país, e eu sei o que todos nós fomos ensinados por toda a nossa vida. Raymond lutou para manter os olhos erguidos, mas ele conseguiu, e foi dito que foi um dos dias mais calmos na história da humanidade, ou qualquer outra raça que o viu falar. Não posso me defender, exceto dizer que não conheci nenhum outro mundo enquanto crescia além daquele. Eu deveria saber melhor, mas não sabia. Passei a vida inteira pensando que era um bom homem, apenas para descobrir, ali no meio da minha vida, que era um homem mau, um vilão acidental. E passei o resto da guerra tentando em vão consertar as coisas. Salvei quem pude, como pude, e me voltei contra minha nação. Abandonei meus deuses. A garota de antes, ela era uma delas, que se escondeu dentro da minha casa, que salvou minha vida uma vez. Matei meu próprio povo durante todo o Kami Miyako, caçando os piores mestres para poder comprar escravos por um preço baixo, para salvar e esconder o máximo que pudesse nos campos de trabalho, longe de qualquer mal. Ele garantiu que seus olhos capturassem os da liderança dos Minotauros enquanto ele continuava, esperando que pelo menos ele pudesse retribuir o rei feiticeiro desta forma, que seja lembrado diante do mundo, que Sua Majestade colocou sua riqueza nas vidas de não-humanos, que pelo menos o servirão bem no futuro. Ele pensou, antes de continuar, nisso, eu tive o apoio do rei feiticeiro, que doou ouro para os esforços meus e de dois dos meus camaradas, Cardeal Berenice e Cardeal Ginedine, que salvaram tantos quanto eu, e então morreram tentando matar o Cardeal Dominique. Eu sei que nunca poderei compensar o papel que desempenhei nisso, nenhuma palavra minha pode dizer, mas do que sinto muito. Mas mesmo isso não é o suficiente. Finalmente Raymond conseguiu manter a cabeça erguida por apenas um pouco mais. Tudo parecia pesado, mais pesado que o fardo da liderança, muitas vezes mais. É a culpa de confessar o erro. Não vou pedir perdão a este mundo, não mereço. Alguns meses como um bom homem, não apagam uma vida inteira como um vilão. Ele engoliu em seco e puxou seus pulsos acorrentados para cima e os esticou, querendo abrir os braços, mas sendo incapaz de fazê-lo. Ele olhou para onde os lançadores de magia estavam capturando cada imagem e os demônios acima, cada som, tudo para ser retransmitido para as cidades do Império. E ele gritou: sinto muito. Antes que ele ficasse quieto enquanto seu desabafo começava a desaparecer para um sussurro, e seu rosto caiu: sinto muito, isso é tudo. Então ele se levantou, um homem destruído. Albedo se levantou e olhou para ele, e ele levantou a cabeça lentamente. Diga-me, Cardeal Raymond, a mulher a quem você implorou por misericórdia, a mulher que você tentou matar, a mulher cuja esposa sua escritura mutilou. Você acredita que ela merece punição? Raymond ouviu seu coração batendo em seu peito e se lembrou das palavras do rei feiticeiro. Tudo o que eu quero é que você diga a verdade, nada mais. Ele engoliu em seco. Com uma palavra, eu poderia matá-la, apenas dizer sim, e isso pode condená-la e matá-la e eu poderia vingar. Seu pensamento desapareceu quando ele se lembrou do olhar destruído naqueles olhos demoníacos, a maneira como ela falava sobre assistir uma alma nascer e morrer no meio de um pesadelo.
ele pensou em Nua, como ela havia ganhado vida, encontrado sua coragem e força, e implorado para que ele a matasse, ou sua fé nos deuses que a chamavam de animal. Ele tentou imaginar a luz deixando os olhos dela, e em seu âmago uma raiva ardente surgiu que ele não esperava. Se isso pegasse fogo no resto da minha alma, até onde eu realmente iria? Ele se perguntou. Por fim, ele respondeu. Essa é uma resposta complicada. Posso dizer mais do que uma palavra? Raymond perguntou ao juiz. Responda como achar melhor. O gigante sob o capuz respondeu. Eu não acho que muito do que ela fez foi certo. Sim, muito foi errado, muito errado. Eu não acho que alguém deva simplesmente se afastar disso, mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que ela mereça morrer. Era parte do nosso objetivo nacional. Lembre-se, quebrá-la ou matá-la. Era o que Remédio sonhava todas as noites. Nós colocamos monstros atrás dela, para fazer coisas terríveis para atormentá-la sempre que não podíamos atacá-la diretamente. Eu lembro de algo que a outra representante de Ains disse na minha presença anos atrás nos últimos dias da guerra. Ela disse: se odiamos tanto os demônios, deveríamos parar de criá-los. Ele franziu os lábios com força e cerrou os punhos ao redor da borda do pódio de pedra em que estava. Nós ajudamos a fazer aquele monstro. O que ela fez é pelo menos parcialmente nossa culpa. Nós criamos horrores o suficiente para deixar pessoas decentes loucas, mesmo ouvindo. Alguns daqueles minotauros neste mesmo pavilhão ficaram doentes, muitos ao redor do império. Sem dúvida tiveram que sair só de ouvir também, mas ela não podia sair, e ela viu isso pessoalmente, de perto, de novo. E de novo, e de novo, ano após ano após ano. Peço que você se lembre, ela lutou contra o imperador demônio Jaldabaoth, e então teve que lutar contra os remanescentes ao longo dos anos entre aquela guerra e o fim da última. E ela era pouco mais do que uma criança de 15 verões, agora ela é uma mulher na casa dos 20, mas ela cresceu sabendo de nada além da guerra e da violência que a procuravam. Sim, ela merece alguma punição. Ele se afastou do pódio e caminhou até o meio do tribunal, e varrendo com um último olhar, ele disse: mas se você quer enforcá-la pelo que ela fez, então enforca cada rei, cada príncipe, cada rainha, cada princesa, enforca cada general, enforca cada nobre, enforca cada sacerdote dos deuses antigos, enforca cada chefe e cada guerreiro que já cruzou qualquer fronteira, enforca cada imperador e imperatriz, enforca cada um deles, porque eu lhe digo que nada do que criou o demônio do Oeste poderia ser possível, ou teria acontecido, se não fosse pelos líderes mundiais de nossa era definindo como deveríamos nos considerar. É uma maravilha que ela não fosse pior do que era. Isso responde à sua pergunta? Ele perguntou a Lady Albedo, antes de voltar ao pódio. Sim, obrigada. Ela disse, parada ali em sua armadura maravilhosa, a imagem do letal e a imagem da beleza com seu capacete ao lado dela. Mas eu tenho outra, eu gostaria que o tribunal soubesse. Por que você está fazendo isso? Você está sendo oferecido um acordo judicial? Você vai ficar livre, ser poupado da pena de morte? O quê? Raymond tomou outro gole de água do minotauro próximo, bebeu profundamente, mas lentamente, e então respondeu com convicção, porque eu sabia a verdade. Ele exclamou e jogou o copo de pedra no chão com força suficiente para que ele se quebrasse, seus pedaços se espalhando descontroladamente pelo chão, parando apenas quando atingiam degraus ou paredes. Quando fui jogado na prisão pela primeira vez após minha rendição de Kami Miyako, eu estava triste, pensei seriamente em me enforcar lá, mas escolhi ficar vivo porque eu era o último, eu era o único que sabia de tudo. Sua voz ficava cada vez mais alta enquanto ele falava, aumentando com paixão e raiva a cada palavra, porque alguém depois de séculos de nosso comportamento, tem que dizer, isso aconteceu. Alguém que seria acreditado, conhecido, reconhecido. Alguém que poderia dizer, sim, os pais humanos que tiveram filhos por meio do uso de concubinas élficas, frequentemente vendiam seus próprios filhos e filhas, ou os usavam como ferramentas de controle sobre as mães, por causa de seu sangue meio elfo. Alguém tem que dizer, isso aconteceu, quando a conversa sobre se os elfos deveriam ser comidos como animais ou não, ocorreu em nossos corredores de poder. Foi a única vez que vi Dominique tomar uma decisão verdadeiramente moral. Alguém tem que dizer que sim. Crianças foram arrancadas dos braços de seus pais,
que as ferramentas de tormento eram reais, que as academias destruidoras, que tudo que a General Baraja viu que a deixou louca, era real. Eu não podia deixar a verdade morrer. Seria como outra atrocidade novamente. Então eu vivi? Eu vivi apenas por esses dias aqui na frente do mundo, e agora eu já disse tudo. Ele forçou sua voz a se acalmar, e colocou suas mãos sobre seu peito enquanto seu batimento cardíaco desacelerava. É verdade, me foi oferecido um acordo para dizer a verdade, um acordo que me prometia que eu viveria, mas eu o rejeitei completamente. Não há acordo, eu o recusei porque não há preço que você possa colocar nessa verdade que não a contamine. Estou preparado para ser enforcado pelo modo como vivi, e se alguém no Império duvidar. Raymond olhou para o adjudicador. Eu abjuro todos os direitos a um julgamento dentro do reino feiticeiro ou do estado do Conselho Neutro de Argland. Eu me declaro culpado aqui e agora diante de você. Não há circunstâncias redentoras das quais eu não tenha falado, pelo menos nenhuma que me absolva da minha vida de pecados. Há testemunhas amigáveis, talvez, mas nenhuma que eu faria passar por isso, e nenhuma que acrescentaria algo novo ao meu testemunho, ou mudaria que eu sou culpado. Peço uma sentença imediata, e rejeito qualquer direito de apelar. O juiz olhou para ele, e embora ele estivesse sem rosto sob o capuz destinado a esconder sua identidade, era impossível não notar o quão nervoso ele estava. Seus gestos eram hesitantes enquanto ele erguia seu martelo e o segurava no alto, sem saber se deveria bater nele ou não. Quando ele falou, seu desânimo estava em seu tom. Você está aqui como testemunha. Este não é um julgamento para você. Raymond apontou para a albedo blindada bruscamente, com ambas as mãos enquanto eles estavam algemados juntos. Seus olhos brilharam de frustração e sua voz estava embargada de cansaço e raiva enquanto ele exclamava: faça este meu acordo então, que eu seja sentenciado agora, chega disso. Meu acordo é acabe logo com isso. Eu disse tudo o que precisava, vivi para fazer o que vivi até hoje para fazer, posso pagar pelos meus crimes publicamente e sem arrependimento, exceto que tenho apenas uma vida para dar para compensar todos aqueles que sou responsável por acabar. O adjudicador olhou para os colegas juízes, todos mascarados como ele. A incerteza os envolveu como um mau cheiro enquanto se moviam desconfortavelmente. Sem ajuda para isso, ele olhou para os promotores e o defensor. Vocês têm alguma objeção, algum de vocês? Albedo trocou olhares com Demiurgo e Vanessa, balançando a cabeça mutuamente e dando resposta suficiente. Muito bem. O adjudicador disse, e puxou seu martelo para trás, e olhou para o cardeal Raymond Zargla Hanson. Então Raymond Zargla Hanson, dados os muitos crimes que você cometeu, as vidas que você tirou e sua participação ativa ou passiva dentro da teocracia Slane durante seu tempo no cargo de cardeal, eu aceito sua declaração de culpa sem contestação. Embora esteja claro que você está arrependido pelo que fez, e que você salvou muitas vidas, você também estava certo sobre uma coisa: alguns meses de decência não compensam uma vida inteira de maldade. Não tenho escolha, a não ser sentenciá-lo à morte. Você será enforcado aqui, em algumas horas. Faremos um breve recesso enquanto uma forca temporária é construída, e então estará feito. Sua morte será rápida. Seus últimos dias, e seu testemunho hoje, merecem pelo menos essa misericórdia. Você tem algo a dizer? A voz de Raymond estava cansada. Eu já disse tudo o que precisava, mas, se eu pudesse pedir mais uma coisa, a mulher que estava aqui antes, eu poderia pedir que ela fosse encontrada. Eu quero me despedir dela, e se não for muito incômodo, minha controladora, se você quiser chamá-la assim, a Lady Solution, uma das empregadas demoníacas do rei feiticeiro que protegeu minha casa nos últimos dias da guerra, eu quero dizer a ela obrigado. Vou mandar um mensageiro para aquele templo do outro lado. Parece que ela está com eles, sem promessas, no entanto. O adjudicador disse sem otimismo em seu tom. Eu não peço nada. Raymond respondeu com uma voz inexpressiva enquanto seu corpo caía para a frente enquanto ele relaxava. Quem será a próxima testemunha? O juiz perguntou a Demiurgo enquanto baixava o martelo. Adjudicador, Demiurgo se levantou e puxou levemente à frente de seu terno. Nós tínhamos planejado chamar a General Neia Baraja de volta ao banco. Nós tínhamos algumas perguntas para ela, mas parece que ela não está aqui.
Ele lançou seu olhar para um lado na silenciosa albedo e a cadeira vazia onde o ator de Pandora normalmente se sentava. Sua confiança presunçosa inicial em sua vitória se foi, e a dúvida se escondeu atrás de um rosto neutro. Sua confiança retornou um pouco quando um mensageiro entrou e entregou uma nota ao juiz. Parece que a general Neia Baraja, anteriormente mantida na prisão de Kirakira, e mais recentemente mantida na fortaleza do Último Lar, fugiu da custódia durante um ataque surpresa dos grupos de ataque do Império Devor. Sua localização é desconhecida para as autoridades neste momento, e se ela não retornar, então não teremos escolha a não ser considerá-la culpada.